Boa noite, Rosa. Professor, Pois não. Você perguntou alguma coisa, Rosa? não, só dar boa noite. Ah, tá, tranquilo. Vamos aguardar aí o quórum qualificado. Tá certo? Boa noite, Hildon. Boa noite, Aline. Boa noite, professor. Tranquilo? Tranquilo. Mais 3 minutinhos aí aguardando o quórum qualificado, viu? Já começamos já. Beleza. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, professor. Vamos que vamos. Todo mundo já sabe quando é a nossa prova, né? Já estamos sim. com o calendário já. Tá em cima, né? Nosso governador era para ter 2 aulas, né? Mas o governador inventou de colocar feriado, né? Teríamos 2 aulas. Paciência, né? Lascou com nós. Mas aí eu fiz uma adaptação, né? Eu botei lá para vocês lá no grupo lá o estudo dirigido, mas eu vou reduzir algum daqueles artigos ali. Nós Né? vimos. Eu vou reduzir a quantidade. Eu coloquei lá, mas não vai ser todos aqueles não. Vou dar uma reduzidazinha. Reduza principalmente 99 e 94. Peste grande. O cara fica vesgo de tanta coisa. Você é doido. São só 3 incisos no artigo 99, rapaz. Quanto? Oxe, 13. Homem, você fica doido de tanto inciso. Mas eu cortei muita coisa. Ali a sentença da declaração de falência, aí eu estou cortando o coração. Coração, a veia horta. Não dá para eu cortar. O artigo 99 não dá não, mas eu cortei muita coisa ali. E a internet ali colaborar. Quem já estiver com uma lei, já deixa aí em condições aí no artigo 97. Mais 2 minutos começamos. Boa noite. Boa noite. E gostei de sua tese, viu, da questão dos motoristas ingleses no estado de Sergipe. Diga, estava perto da vida. Eu passo por isso direto. Somos obrigados a cometer infrações
ou devido às infrações dos outros? Não, o pior não é isso. O pior é que alargaram algumas vias de Aracaju, etc. E aí a Rio de Janeiro está muito larga e a galera transitando na esquerda, não fez nada. Quando é na esquerda, não, é no meio, né? Para não deixar ninguém passar. É, exatamente. Continua com as duas só. Era para ter 3 vias, tá com 2 só. Porque o pessoal é acostumado aqui a. É, entendeu? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma Mas eu teoria acho só que, quando colocar as faixas, pintar e botar 3 faixas, aí o pessoal anda na terceira. Lucas, não sonhe não, rapaz. Não sonhe não. rapaz, para resolver só se colocassem jacaré no Precisa, meio da velho. via. 3 faixas pintadas e o povo Tá? como se fosse 2. Você não anda no trânsito de Aracaju, não, rapaz? É perdido, eu vejo. É perdido. Dá uma raiva da porra, melhor. Uber mesmo, onde tiver, ele para e vai Tem mexer no isso também. celular. É, Tem isso também. Obstruindo a via. Isso é complicado, complicado. o Aí, motorista de ônibus tem o ponto de ônibus recuado, mas ele só para no meio da pista. não, e o pior é que agora inventaram de colocar aquela ilhazinha ali que não vai dar certo. Não, que eu não sei para que aquilo ali. Que mesmo que fizesse para dividir, fizesse menos, né? Com 30 centímetros. É, aquilo ali não vai dar certo, não. O melhor é aquele negócio que eles chamam de quebra-mola, né? Ali é quebra-carro. Ali um elevado da prefeitura. Meu filho, ali, o carro, quando ele for passar, o carro fica e você vai. Pior que é mesmo, viu, meu filho? Sou levado a concordar contigo. Viu? Você com a, Porra, meu irmão, quem vier chutado ali vai se lascar no telhado de uma casa daquela. Não se lascar, não, perto da frente do carro, porque bate com logo. certeza. Doido, meu irmão. O cara vai voar. A casa da pé. Ali é o furo escapamento. Vocês estão enxergando aí o slide aí que eu coloquei, que eu compartilhei com vocês? Então, esse slide aqui é só para lembrar da falência, né? Do conceito lá de Fábio Belotti. Eu não vou perguntar conceito na prova, mas é só para lembrar uma das diferenças da recuperação judicial e da falência. Aqui a definição de Fábio Belotti, que para mim é uma das melhores, eu não gosto da definição de Fázio Júnior, né, de Fábio Lua Coelho, que eu acho muito resumida. Ele coloca aqui, eu coloquei até destaquei em amarelo alguns trechos, que a falência é um processo de execução coletiva, movido contra o devedor, empresário ou sociedade empresária, no qual todos os seus bens são arrecadados para uma venda forçada por determinação judicial. E aqui, eu quero chamar a atenção dos senhores, que certamente, Lucas aí, rapaz de pouca fé, né, eu vou perguntar na prova sobre as diferenças entre a recuperação judicial e a falência. Então, quais diferenças que nós podemos citar? A primeira diferença que a gente pode citar é que lá na recuperação judicial, quem é que podia pedir a recuperação judicial? Vocês se lembram? Vamos fazer um exercício aí de memória. O proprietário, os sócios. Somente o empresário é que podia fazer o pedido. Aqui na falência, não. Aqui, vocês vão ver daqui a pouco, lá no artigo 97, a legitimidade ativa tanto é do devedor, ou seja, o devedor pode requerer a autofalência, né, quanto os credores. Então, essa é a primeira diferença. Na recuperação judicial, apenas o devedor tinha a prerrogativa de solicitar a recuperação judicial e na falência, tanto o credor, tanto o devedor quanto os credores requerem. E cuidado com isso, que o legislador ele não utiliza o verbo solicitar quando fala de falência. Ele fala em requerer. Alguém sabe a diferença entre solicitar e requerer? É
porque tem que passar, o requerimento tem que passar por uma aprovação, né? A solicitação também. É porque, se eu não estou enganado nessa questão, é porque ela é mais técnica. E aí tem que passar por Isso. uma análise. Então, a questão é a seguinte: quando você solicita, né, no artigo 51, fala lá do pedido da recuperação judicial, você apresenta os requisitos, né? Então, o juiz vai analisar e vai deferir ou não. Entre outros pedidos, você pedir, solicitar prorrogação do prazo, o juiz vai analisar e tem a faculdade de deferir ou não, de acordo com o mérito que ele julgar. No caso de requerimento, se você preenche, né, os requisitos objetivos para a falência, então você vai requerer. Então o juiz vai somente analisar o preenchimento dos requisitos e vai deferir. Então ele não tem a faculdade de não deferir aquela situação. Por isso que a falência tem uns critérios que eu vou falar ainda hoje, são critérios objetivos, critérios técnicos. Você preencheu o requisito, por exemplo, lá no artigo, acho que o artigo 94, no artigo 94 das causas da falência, você vai verificar o critério objetivo de o devedor estar devendo mais de 40 salários mínimos. Então, verificou esse requisito, ele vai requerer. E aí o juiz vai verificar e vai deferir. Ok? Então, é nesse sentido aí. Mas, ok. Então, já falei de uma diferença entre a falência e a recuperação judicial. Na falência, na recuperação judicial, apenas o devedor tem a prerrogativa de solicitar a recuperação judicial. E na falência, tanto o devedor, ele pode fazer a autofalência, quanto os credores podem requerer a falência. Outra diferença que vocês podem colocar na prova, se eu perguntar na prova lá a diferença entre a falência e a recuperação judicial, é que na recuperação judicial, o empresário, o devedor, ele fica à frente da empresa durante todo o processo de recuperação judicial, salvo se ele não quiser, que aí se ele abdicar da administração da empresa, vai ser nomeado o gestor judicial, como eu falei nas aulas anteriores, né? Essa é a regra, né? E quando é decretada a falência, o primeiro ato é o afastamento, né? O administrador judicial, na recuperação judicial, ele era um fiscal, mas o empresário continuava administrando a empresa com a sua equipe. No caso da falência, o empresário ele é afastado, ele e a sua equipe é afastada, e quem fica administrando a empresa é o administrador judicial. Então, essa é a segunda diferença entre a recuperação judicial e a falência. E a terceira diferença, que está relacionada àquele conceito que eu mostrei há pouco de Fábio Belotti, é que na recuperação judicial, o gestor, o empresário, ele tem toda a liberdade de dizer quem é que ele vai pagar, é ele que nomeia, apresenta a relação de credores, ele vai dizer, eu vou pagar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ele tem a liberdade dele mesmo montar, criar o plano de recuperação judicial, ou seja, ele tem a liberdade de dizer como é que vai pagar. E nesse processo de dizer como é que vai pagar, ele tem a liberdade de fazer a nomeação dos bens à penhora. Ele vai dizer, olha, eu vou vender essa filial da minha empresa, eu vou vender esse carro aqui da minha empresa, ele vai nomear, coisa que o empresário não tem na falência. Como disse o Fábio Belotti, a falência é uma venda compulsória dos bens da empresa. Então, o empresário ele é afastado e todos os bens, tudo aquilo que estiver em nome da empresa, vai entrar na relação. É uma venda compulsória. Então, o empresário não vai ter a faculdade de dizer, olha, esse carrinho sim, esse não. Não, tudo que estiver em nome do CNPJ da empresa vai entrar no bojo aí da realização dos ativos, né? Que é a segunda fase que eu vou falar daqui a pouco. Ok? Então, ele não tem voz. Ele é afastado. E se os bens que estão em nome da empresa não forem suficientes, vai atingir, inclusive, os sócios, né? Haverá aí a desconsideração da personalidade jurídica.
Ok? Ficou claro aí as diferenças entre essas 3 diferenças aí que eu apresentei entre a recuperação judicial e a falência? Ficou tranquilo aí para Beleza. todos? Beleza. Tranquilo. Beleza, então não tenho dúvida que vai cair na prova. Posso perguntar na prova, né? Pode. Então, gente, olha, muitos dos dispositivos, quem olhou lá rapidamente o estudo dirigido, muitos daqueles artigos aqui nós já tínhamos visto, né? Porque tem algumas coisas em semelhança, né? São algumas coisas semelhantes. Eu Então, o que disse, o acontece? celular tá vibrando. Eu estava tentando identificar, pensei que eu estava ouvindo vozes, ruídos. Ok, minha gente. Como diz Gustavo Lima, o fantasma. Pensou? Então, gente, olha, ali naquele estudo dirigido eu coloquei uma sequência lógica, que conforme eu provei lá na NP1, o legislador aqui da falência, da Lei 11.101, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, ele estava doidão, estava maconhado. Então, aqui eu fiz também, novamente, uma adequação por uma sequência lógica que o legislador não seguiu. Então, primeiro, o que é que você deve... primeiro ato que você deve seguir lá na falência? Primeiro, saber se a empresa ela pode ser beneficiada pela Lei 11.101. E onde é que vai estar essa informação? No artigo 2º. O artigo 2º, como eu já falei nas aulas anteriores, vai informar que empresa pública, sociedade de economia mista e etc., não podem pedir falência. No artigo 5º, tem lá os bens que não podem, o que não pode ser cobrado na falência. Por exemplo, a questão do que é gratuito, né? Aquilo que é gratuito não pode ser cobrado, né? Se Jéssica fez um serviço gratuito para Oi, ela não pode cobrar numa eventual falência. Também, lá no artigo 5º, vocês viram que as despesas, né? Se Erotildes quer entrar com pedido de falência, né? Quer pedir a falência de um terceiro, né? De João Mateus. João Mateus está devendo a Erotildes. A Erotildes vai pedir a falência da empresa de João Mateus. Então, ela não pode colocar lá, cobrar as despesas que ela tem para entrar no processo. Ela pode cobrar as custas, mas não as despesas para adentrar o processo. Então, isso aí a gente já falou lá na NP1, né? Quem pode ser beneficiado pela lei e o artigo 5º, quais créditos podem ser pagos, solicitados. E aí é que eu vou, vocês estão vendo aqui o artigo 97, não? Assim. Aqui no... Estão, né? Aqui no artigo 97, escrevam, quem tiver com a lei impressa, aqui está dizendo, podem requerer, olha o verbo aqui, requerer, né? Requerer falência. Escrevam aqui do lado, onde vocês quiserem, legitimidade ativa. Ok? Escrevam aqui do lado do artigo 97. Legitimidade ativa, ou seja, quem pode entrar, protocolar em um processo, requerer a falência do devedor. Ok? Legitimidade ativa, né? Legitimidade ativa. Deixa eu escrever aqui. Pronto. Escrevi ali no bate-papo. Artigo 97, legitimidade ativa. Boa noite, Isis. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos aí. Então, olha. O inciso 1, o próprio devedor. E aí, quem quiser escrever aí ao lado, autofalência. O próprio devedor, empresa, viu, minha gente? Porque aqui no Brasil, pessoa física não pede falência. Então, por exemplo, se Isis quiser dizer, olha, a quarentena eu estou falida, vou pedir minha falência. Não pode. Ok? No Brasil, nos Estados Unidos tem falência de pessoa física. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, falência somente de empresário individual, como está lá no artigo 1º. Empresário individual ou sociedade empresária. Tranquilo? Beleza.
Beleza. Aí, minha gente, só uma pergunta desafio aí para vocês, para ver como é que vocês estão em processo civil. Muito embora não tenhamos no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, a falência para a pessoa física, tem um instituto do Código Civil que é similar à falência, que a pessoa física pode pedir. Alguém se lembra o que é? Concordata Declaração de não. hipossuficiência. Não. Começa com IN. Quem falou aí? E hipossuficiência. Quase isso. Parecido com esse nome. Só se for insuficiência econômica. Começa com IN, realmente. Imposto, Insol, insolvência. insolvência civil. Exatamente. O termo que na prática é como se fosse uma falência. Então, Hilton verifica lá, ó, o bicho está pegando aí na quarentena, vou declarar minha insolvência civil. Não é uma grande vantagem, não é interessante. Por quê? Quando você peticiona a sua insolvência civil, você diz, olha, eu não tenho condições, eu estou devendo a Deus e o mundo, o banco está raspando a minha conta bancária está armada, entrou dinheiro, já é retirado, né? Tá que nem uma ratoeira lá. Aí você resolve procurar o doutor Lucas para pedir a sua insolvência civil. Não é interessante por quê? Porque quando é declarada a insolvência civil, se por um lado vai ter a vantagem de garantir o seu mínimo existencial, o juiz vai determinar, olha, isso aqui vai ser para garantir a subsistência dele, o resto vai ser para pagar as dívidas. Mas você vai perder a sua autonomia financeira. Você vai ser praticamente um incapaz, porque o juiz vai nomear um tutor, uma pessoa para administrar os seus bens. Ok? Então não é lá muita, é um último dos últimos recursos. Não é muito interessante, não. Então, por isso que é um instituto pouco conhecido e não muito utilizado. Né? Não é interessante, não. Mas voltemos aqui para o nosso assunto. Só falei aí para vocês não perderem uma questão dessa nos concursos da vida. Então, aqui no artigo 97, nós temos o rol de legitimidade ativa. Vou perguntar, não tenho dúvida, alguma coisa sobre isso. Fiquem tranquilos que na prova eu só vou perguntar em relação aos incisos. Não vou perguntar o parágrafo primeiro, nem o segundo. Então, inciso 1, autofalência, o próprio devedor. O devedor verifica, olha, a minha empresa não tem salvação, né? Minha empresa de açaí, né? Quarentena, ninguém está vindo mais aqui comer açaí, está todo mundo em casa, está o inverno, não tenho condições. Aí vou pedir, né, se eu fizer parte daquelas empresas, né, do artigo 2º, eu vou pedir a minha autofalência. O inciso 2, o cônjuge sobrevivente, até, por exemplo, vamos pegar a Cimavel. Vamos imaginar que a viúva de Zé Carlos Teixeira quisesse solicitar, né, a falência. Então, ela teria a legitimidade ativa, né? O inciso 2. Os acionistas, né, se verificarem lá, porque o objetivo da falência, minha gente, é garantir o pagamento. Então, o acionista quer receber a parte dele. Então, ele vai pedir ali a decretação, vai requerer, na verdade, a decretação da falência. E, inciso 4, qualquer credor. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu coloquei esse exemplo aí da Cimavel, né, que não está em falência nem em recuperação judicial, não que eu saiba. Coloquei só para um exemplo, né, que o patriarca faleceu, que no caso era Zé Carlos Teixeira. Vamos imaginar que a viúva requeresse a falência, mas os herdeiros não concordassem. O que é que vocês acham que poderia ser feito em razão disso aí? Professor, isso aí não seria discutido com o inventário? Sim. Mas a empresa continua, ela subsiste, né? Em relação à empresa, o espólio lá em relação à empresa. Eu acredito que deveria ser analisado para ver essa situação, se existe a possibilidade de recuperação judicial. Não houvendo, aí sim o caminho seria falência. Até porque, mesmo que ela não quisesse, um credor poderia entrar. Ou, no caso, os outros herdeiros não quisessem. Então, Muito bem. teriam todas as possibilidades.
Vou pedir uma salva de palmas aí para o nosso doutor Lucas. Muito bem, Lucas. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente isso. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco do artigo 101. Aliás, quem tiver... Olha, Lucas, tá vendo esse pontinho aqui que eu coloquei? Aqui no bate-papo, esse pontinho é seu, viu? Obrigado. Alguém que, se puder, ler o artigo 101, por gentileza. Quem por dolo... Quem for, Pode ler. Vai lá, Rildo. quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença. Então, basta, é só o caput, viu? O que eu vou perguntar na prova é apenas o caput. Gente, aqui está querendo evitar o seguinte: vamos imaginar que eu sou empresário, né? E Lucas é meu concorrente. Aí eu, querendo prejudicá-lo, eu entro com processo requerendo a falência dele. E ele não está com a empresa. E aí ele vai se defender, e na defesa dele, se inclusive ele estiver em dificuldade, na contestação dele, na defesa dele, ele vai dizer: ei, minha empresa de fato está com dificuldades aí com a quarentena e tal, mas não é caso de falência, não. Ela tem viabilidade. Então, ele, na defesa dele, né, ele vai vai demonstrar que a empresa dele tem salvação. E aí o juiz vai apreciar e vai indeferir o requerimento do concorrente. E aí, se o magistrado identificar que quem requereu a falência agiu de má-fé querendo prejudicar, aí vai punir. Que aí ia ficar muito fácil, entendeu? Todo concorrente, todo credor que fosse concorrente ia ter essa carta na manga aí para prejudicar o seu concorrente. Ficou claro isso aí para todos? Ficou, tranquilo. Professor, curiosidade. Claro. Já houve algum caso desse de pedido de falência e foi improcedente? Não estou falando de dolo, não. De requerimento, se há algum caso, eu não conheço se há algum caso na jurisprudência, mas a defesa, para quem não quer que seja adentrada a falência, que o primeiro ato da falência, uma das consequências é o afastamento do empresário. Imagine que deve ser doloroso para o empresário que criou a sua empresa do zero, uma empresa familiar, né, que de passado de pai para filho, etc. De repente, por uma ação de um terceiro, ele ser afastado da administração, né? Por isso, né, vou até acabar respondendo outra pergunta aqui, que o legislador trouxe a previsão de perdas e danos. Porque imagine que o empresário seja afastado, né, da empresa. Aí, vamos supor que fosse uma casa da cópia, né? Que o Toner, né? O dono da empresa Toner, ele é proprietário da maioria do maquinário de fotocópia das empresas de Aracaju, à exceção da casa da cópia, né? A maioria das empresas alugam ao dono da Toner, o representante comercial. Aí, se ele quisesse prejudicar a casa da cópia, que é concorrente dele, viesse a requerer a falência. E aí o juiz decretasse a falência, o primeiro ato lá era justamente vender o maquinário avançado lá da casa da cópia. Imagina o prejuízo que ia ser para o empresário, mesmo que ele conseguisse depois reverter. Por isso que há essa previsão aí de perdas e danos. Ok? Viu, Lucas? Mas eu vou ficar lhe devendo. Não conheço, assim, alguma situação de reversão, não. Mas há taxativamente essa previsão aí na lei. Ok? E qual o critério? O que é que o devedor que não queira que seja decretada a falência, qual é o argumento da defesa dele? É justamente provar que a empresa dele tem salvação. Apesar também, gente, vale lembrar que o artigo 197 da legitimidade ativa, ele não incluiu lá que a a falência pode ser iniciada por convolução, né? Vocês devem lembrar disso lá no artigo 73, né? Se o devedor que está em recuperação judicial não cumpriu as obrigações,
não pagou dentro do prazo ou descumpriu alguma previsão lá do plano de recuperação, o juiz fará a convolução em falência, ok? Não está no rol lá, né, o juiz com legitimidade ativa para requerer a falência, para decretar, mas isso está a previsão lá no artigo 73, ok? Que a gente falou. Oi. Não é obrigado, a pessoa, a empresa não passa direto para a falência, tem que primeiro passar pela recuperação judicial. Caso não seja aprovado, é que vai para a falência, né? Para a falência, não é isso? Então, o que acontece? A falência é quando é demonstrada a inviabilidade, que a empresa não tem recuperação, não tem jeito, né? Então, o magistrado, ele pode lá verificar, mesmo que você tenha requerido, ele pode verificar, não, aqui não é caso, essa empresa tem salvação, né? Aqui não é o caso, porque o objetivo, né, da legislação da Lei 11.101, primordial, é manter a empresa aberta, né? A falência é um processo executório, vai fechar as portas, né, e vai vender tudo, né? Então, vai afastar o administrador. A intenção primordial da lei é o princípio da função social, manter a empresa funcionando. Então se não o magistrado impede delito julgar que direto. não é caso, se verificar, se o cidadão solicitar, né, ele solicita lá a falência, a recuperação judicial, porque ele quer dar calote nos credores. O juiz vai indeferir, né, dizendo que não cabe ali, ele vai não preenche os requisitos. E qual é o não preenchimento do requisito? Ele fica verificando. Aí, de acordo com o artigo 52, ele vai verificar a recuperação judicial. Aí ele vai indeferir. Uma vez indeferido, vai requerer a falência. Lembrem-se que, enquanto estiver tramitando o processo já na distribuição, eu falei isso lá na NP1, enquanto estiver em tramitação a recuperação judicial, não pode iniciar a falência. A falência só inicia se a recuperação judicial for indeferida. Certo. Então, ele pode ir direto para a falência, só aqui vai passar pela análise do juiz, e se ele vê por bem que tem jeito, então ele vai entrar na recuperação judicial. Sim, ele pode, tem essa liberdade, sim. Beleza. Mas vai ser avaliado, e é isso aí que eu queria reforçar para vocês, vai ser avaliada a viabilidade da empresa, que é a condição sine qua non aí para a falência, que o termo em latim significa em falta. Tem aquele videozinho até do Mercador em Veneza, que eu mostrei para vocês, que uma das punições no Código Justiniano era a perda dos bens, né, da pessoa, né, e havia até punições de perda de partes do corpo, ou até a morte, né, ou até a escravidão. O início, as primeiras penas de falência era isso. O devedor se tornava escravo do seu credor. Não ia dar certo isso hoje em dia, não, viu? Vamos lá. Do artigo 101, minha gente, vamos para o artigo 105. Acompanha aqui comigo. Gente, eu estou rápido, tá dando para acompanhar tranquilo ou não? Tá tranquilo. O artigo 105, minha gente, é autofalência. Olha aqui, olha. O devedor em crise econômica e financeira que julgue não atender os requisitos para pleitear sua recuperação judicial. Olha aqui, Hildo, sua resposta, olha aqui. Se ele julgar não atender os requisitos, aí ele pede direto, mas ele tem que fazer essa análise e na sua petição ele vai demonstrar isso, que não é caso de recuperação judicial. Entendeu? Entendi. Aí vai requerer ao juízo. Olha o verbo requerer aqui, ele não solicita, ele requer. Ou seja, ele vai demonstrar os requisitos objetivos e o juiz, verificando que há realmente aqueles requisitos, aí vai deferir. Vai decretar a sentença, que lá naquele artigo pequenininho, 99 com 13 incisos, né? E aqui, minha gente, eu quero chamar a atenção dos senhores, mais uma vez, uma demonstração que o legislador não estava bem da cabeça, estava viajando. Vocês devem lembrar que lá na recuperação judicial, no artigo 51,
nós tínhamos os requisitos da petição inicial. Vocês lembram disso, né? Sim. Só que aqui na falência, o legislador ele não colocou de forma explícita os requisitos da petição requerendo a falência. Aí, qual é a dica que eu passo para vocês? Quem tiver com Vadimea, com a legislação impressa. Em cima aqui do inciso 1, escrevam requisitos da petição inicial requerendo a falência. Então, inciso 1, 2, 3 ao 6 são os requisitos para quando vocês estiverem advogando para montar a peça requerendo a falência. Ok? Professor, repita aí, de que arquigo que você está falando? Estou falando do artigo 105, esse aqui que eu estou compartilhando com vocês. Ah, tá. 105. O caput do artigo 105 fala do Instituto da Autofalência, que o devedor vai requerer a sua própria falência, da sua empresa. Só que a partir do inciso 1, nós temos os requisitos para a feitura da petição requerendo a falência. Inciso 1 está aí, demonstrações contábeis, são aqueles requisitos, né, que só que no artigo 51 ele deixou taxativamente, requisitos para a petição inicial. Aqui não, ele deixou implícito. Deveria estar escrito aqui, parágrafo 1º, requisitos para a petição inicial requerendo a falência. Deveria ter um parágrafo 1º aí para organizar direitinho. Ele acabou esquecendo. Tranquilo? Beleza. Professora, o inciso 1, o inciso 1, ele esqueceu. Repita aí, por favor. Estou me perdido. Olha, a partir do inciso 1, tem aqui inciso 1, inciso 2, relação nominal de credores, relação de bens, 3. É muito parecido com o que foi colocado lá no artigo 51. 52. Critérios sim. objetivos. O artigo 51. Sim. Né? Tinha os requisitos para você montar a sua petição inicial. Só que aqui ele não utilizou o termo requisitos da petição. Ele colocou aqui no termo, junto do artigo 105. O artigo 105 caput fala do Instituto da Autofalência. E do inciso 1 em diante, até o inciso 6, ele traz os requisitos da petição inicial requerendo a autofalência. Certo. Clareou? Certo, pronto. Então, a gente tem que observar do inciso 1 ao inciso 6. Exatamente. Vai ter que verificar esses requisitos aí. Então, Isso tudo, critério objetivo. Então, minha gente, quando vocês estiverem advogando, se vocês forem solicitar a recuperação judicial, vocês vão verificar os requisitos do artigo 51. Se vocês vão requisitar a falência, né, a autofalência, vocês vão utilizar o requisito aí do artigo 105, inciso 1 ao inciso 6. Clareou? Tranquilo. Questão de prova, né? Sem dúvida. Tá vendo aí? Se prepara. Meu irmão, esses incisos é inciso como a porra. Gente, aí eu vou pular, né? Só quero chamar a atenção dos senhores o seguinte, né? No artigo 3º temos a questão do juízo, que vai ser aquele mesmo critério lá do juízo, né, dos negócios. Só que lá no artigo 3º, em relação à falência, nós temos o chamado juízo universal. Ou seja, todo o processo, né, se a empresa, né, a empresa aí de Josivaldo está em processo de falência. A empresa dele, a sede é aqui em Sergipe. Então, se tiver algum credor lá em São Paulo, algum credor lá no Rio, em Santa Catarina, etc., todos os processos, né, relacionados àquela empresa que está em falência vão ser remetidos, distribuídos para o juízo universal, que é o juízo do processo de falência. Ok? Ele vai atrair todos os processos relacionados àquela empresa. Ok?
Beleza. Salvo, né? Lucas é que gosta das exceções na prova, as pegadinhas. Salvo, isso é a regra geral. Qual é a exceção? O processo trabalhista vai prosseguir no seu juízo e depois que finalizar o processo, que for se chegar ao montante da causa trabalhista, o juiz trabalhista vai remeter o valor e vai pedir cláusula de reserva, que o juiz da falência reserve o pagamento daquele valor trabalhista. O mesmo caso em relação a demandas tributárias. São as exceções aí. Tranquilo? Onde é que está indo isso, professor? Isso está em relação ao fórum de falência, né? O juízo universal. O artigo 6º aí eu já falei já. Então, gente, olha, o artigo 3º fala do juízo universal. Né? O artigo 3º fala do juízo universal. Gente, aí do artigo 101 que eu falei há pouco, do 105 aqui da relação, nós vamos para o artigo 109. O artigo 109, não vou esmiuçar agora, que é o rol, né, de decisões que o juiz vai proferir na sua sentença declaratória. Aqui eu vou abrir um parênteses para relembrá-los, e vai ser uma questão de prova. Alguma das questões, a prova terá 10 questões, valendo de 0 a 10. Se eu passar alguma atividade, eu devo passar, vai ser facultativa, valendo ponto extra. Mas a prova... É 99 ou 109? Não, 99. Você falou 109. Desculpa aí. Do artigo 105, vamos para o 99, que é a sentença declaratória da falência. Então, antes de falar da sentença declaratória de falência, eu quero lembrá-los que o processo de falência tem 3 fases. Eu até coloquei lá no estudo dirigido. A fase declaratória. O que é a fase declaratória? Verificou se a empresa pode pedir falência, como poderá ser pago, né? Quem tem legitimidade ativa. Foi peticionado o requerimento. O juiz verificou que preenche os requisitos. Então, o juiz, verificados os requisitos, o juiz vai decretar, conforme o artigo 99, vai decretar a falência. Ok? E aí eu quero chamar a atenção dos senhores, são 3 incisos, que, se por um lado, lá no artigo 52, que era o despacho, né, do deferimento do pedido de recuperação judicial, o primeiro ato, né, artigo 52, inciso 1, nós tínhamos a nomeação do administrador judicial. Aqui na falência, o legislador só colocou no inciso 9 a nomeação do administrador judicial. Muito embora o administrador judicial é ele que conduz todo o processo aí da falência, né, de arrecadação de valores, de venda e etc. Né? Eu só queria chamar a atenção a esse detalhezinho aqui. O rol é taxativo. Artigo 99 são as decisões que serão trazidas pelo juiz no artigo 99. Ok? Professor, Pois não. Esse administrador judicial, ele também será financiado Sim, pela verba da falência? exatamente. Está lá naquela lógica lá, que está no artigo 24. 5% empresa, grande empresa, e até 2%, até 5% grande empresa, e até 2% micro e pequena empresa. Daquele mesmo critériozinho. Tranquilo? Por isso que eu coloquei para vocês, lá no estudo dirigido, alguns artigos que eu já tinha colocado. Eu já tinha falado do artigo 21, né, que é do artigo 18, o artigo 21, os requisitos do administrador judicial, né, que é preferencialmente bacharel em direito, administrador. Tudo isso, os critérios do administrador judicial lá na recuperação judicial serão exigidos também aqui na falência. Por isso que eu acabei colocando lá
também aí no estudo dirigido, que de repente eu posso repetir alguma questão sobre isso. Pode acontecer de repente, né? Gente, quais são as 3 fases? E aí eu estou antecipando mais uma questão que vai ter lá na prova. Quais são as 3 fases da falência, né? É a fase declaratória, que é essa verificação se a empresa preenche os requisitos para pedir a falência, e é finalizada com o artigo 99, com a sentença declaratória da falência. Então, a primeira fase é iniciada com a verificação dos requisitos e encerrada com a declaração, né, com a declaração da sentença declaratória de falência, ok? É assim que é encerrada a primeira fase. A segunda fase é a fase da realização do ativo, que, traduzindo para um bom português, é fazer dinheiro, é levantar o dinheiro, né? Levantar os bens, vender, né? Verificar o que vai ser vendido e arrecadar o dinheiro. E é finalizada essa fase com o pagamento dos credores. Então, a segunda fase, que é a realização do ativo, é iniciada com a venda, né? Com o administrador judicial verificando o que vai vender, como vai vender e pagando a quem deve pagar. E a terceira fase... Pois não. Deixa eu só concluir. A terceira fase é a fase do encerramento. É verificado, o administrador judicial faz um relatório dizendo que todos os credores foram pagos e que o devedor cumpriu todas as obrigações. E aí o juiz vai decretar encerrada a falência. Pois não, quem ia falar? Pode falar. Então é fase declaratória. Sim. A segunda. Avaliação. Quem faz a avaliação desse material que vai à venda? O administrador judicial. Agora, minha gente, olha, temos aquele público, temos a Assembleia de Credores, Comitê de Credores, tem esse público aí também, viu? Eu não estou reforçando falando, porque eu já falei lá na recuperação judicial, mas o administrador judicial ele vai submeter à Assembleia de Credores as suas decisões, da mesma forma lá em recuperação judicial. Professor, as 3 fases que o senhor falou, foi a declaratória. Sim. A segunda. Realização do ativo. Se chama realização do ativo, porque quando o senhor mandou o estudo dirigido, tem outro nome lá. Qual o nome que está lá? Arrecadação ou realização do ativo. Eu tinha escrito assim, arrecadação ou realização do ativo. E terceiro? E o terceiro é o encerramento. Beleza. Ok? E aí o que é interessante que vocês saibam na prova? Como começa a fase declaratória, a verificação das condições, a legitimidade ativa, se a empresa preenche os requisitos, e aí a petição em conformidade aí com os requisitos do artigo 105, inciso 1 ao inciso 6, né, se for autofalência. Se não, se for um terceiro, eu acho que eu não falei, eu falei do artigo 94, das causas, não, né? Não, até o momento não. Eu pulei, eu falei da decretação de má-fé do artigo 101, mas deixa eu voltar aqui para o artigo 94. Olha. O artigo 94 é para o caso de um terceiro querer solicitar, né, a falência do seu devedor. Então, Isis é credora de Juliano. Então, ela quer decretar, vai requerer a falência dele, né? Então, quais são os critérios? Vai estar lá no artigo 94. Acompanha aqui comigo, olha. E eu só vou pedir esses 3 incisos aqui. Eu não vou adentrar essas alíneas, não. Que vai até a linha G. Ok? Vou aliviar para vocês. Né? Então, para efeito de prova, o artigo 94, somente o inciso 1, 2 e 3. Quem quiser me auxiliar, escrever aí no bate-papo, pode escrever. Eu agradeço. Para auxiliar os colegas aí. Artigo 94, apenas inciso 1, 2 e 3. Então, primeiro critério objetivo aqui, temos o seguinte, no inciso 1. Será decretada a falência do devedor que
sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título, né, ou títulos executivos protestados, cuja soma, olha isso aqui, sublinha isso aqui, olha, critério objetivo, ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos. Então, o Josivaldo está devendo R$ 5 a Isis. Isis não pode pedir a falência dele. Ah, professor, mas tem 3 anos que ele não me paga esses R$ 5. Paguei um sorvete e ele não me pagou até hoje. Amoleça seu coração. E deixe para lá. Então, olha, o inciso 1 fala desse primeiro critério objetivo que o terceiro pode se utilizar para requisitar a falência do devedor. Segundo, o executado por qualquer quantia líquida, né? Qualquer, aqui ele já não colocou o valor aqui, o primeiro valor, não paga, não deposita e não nomeia a penhora dos bens suficientes dentro do prazo legal. Então, o cidadão está dando uma de doido, né? Não paga, não diz quando é que vai pagar, não diz prazo, enfim. E o terceiro, pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Praticamente, o terceiro eu não vou cobrar, porque tem esse rol extenso aqui de alíneas. Como nossa próxima aula, nosso próximo encontro já será a prova, então eu vou deixar para lá. Só vou cobrar, na verdade, aqui o inciso 1 ou o inciso 2. Tranquilo, minha gente? Professor, Beleza. só para esclarecer esse artigo 1º, a pessoa aqui, no caso, o credor, esses 40 salários mínimos aqui, é o que ele teria a receber do devedor? Ou seria Não a dívida necessariamente. ativa? Se ele conseguisse demonstrar que ele está devendo, só que para isso ele deveria ter acesso, né, com outros credores. Mas aí ele já poderia se reunir com outros credores aí, já antecipadamente, e entrar coletivamente. Olha, ele está devendo, tá devendo para a Aline 10 salários mínimos, a Erotildes 20 salários mínimos e João Mateus mais 10 salários mínimos. Então os três se unem e conseguem demonstrar. Seria uma forma. Ou se ele isoladamente, né, se fosse credor de mais de 40 salários mínimos. Aí depende aí. A questão aí é prova, viu, Lucas? É você provar que ele está devendo mais de 40 salários mínimos. Ok. O critério é esse aí. Então, o artigo 94 nos traz os requisitos para que o terceiro possa requisitar a falência do seu devedor. O artigo 105 traz os requisitos da autofalência. Então, são requisitos aí distintos, até porque os requisitos do artigo 105, só aquele que tem acesso aos livros contábeis, né, é que vai poder apresentar. Logicamente que, uma vez decretada a falência, haverá transparência dos livros contábeis, né? Vai ser haverá quebra do princípio da privacidade aí dos livros contábeis. Então, o artigo 94, o credor decreta a falência. No artigo 101, eu falei, né? Eu falei aqui, não foi da má-fé, não já? Não. Já falou sim, né? Já falei. 101? Ah, sim, falou. Falei. Então, qualquer credor pode pedir a falência, mas se ele agir de má-fé querendo se vingar, ele vai ser punido. Ok? Tranquilo. Lembrando Ok. que qualquer credor, salvo se tiver um crédito de superior a 40 salários mínimos, né? Isso, exatamente. Mas lembra aí do inciso 2. Não lembre do inciso 2 aí. Leia aí o inciso 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não depositada e não nomeada a penhora dos bens suficientes dentro do prazo legal. Então aí o legislador está dizendo o seguinte: qualquer quantia líquida. Pô, o cidadão tem mais de 3 anos que não está me pagando. Não está preenchendo os 40 salários mínimos, mas já tem quase 3 anos que ele não está me pagando, nem dá sinal de que vai pagar. Entendeu? Então, aí seria o ideal aí que o credor, ele procure saber
quais são os outros credores aí que ele já possa se unir forças aí nesse sentido. Gente, então, encerramos aí a primeira... Oi, pois não. Esse prazo legal aqui do inciso 2º do artigo 94 é 3 anos? Se refere a 3 anos exatamente ou varia? Depende da situação. Deixa eu voltar aqui. É dentro do prazo legal, ou depende também do contrato, né? Do contrato lá de estabelecido. Se já tiver numa fase executória, por exemplo, eu já entrei com uma fase executória, né? Entrei com a fase executória, mas não se encontra bens, o cara está sumido, o cara está dando uma de doido, não quer pagar, aí eu vou solicitar a falência do cidadão. Como é que o cidadão está funcionando a empresa e está em fase executória, eu não consigo executar esses bens? Aí eu vou entrar aí no inciso 2, né? Considerando que a fase executória tem o seu prazo legal dentro do Código de Processo Civil. Ok? Vai depender do negócio jurídico aí que estiver envolvido. Tranquilo? Entendi. Porque se for esperar passar algum tempo para poder cobrar, pô, o cara se não cumpriu a obrigação, e aí o inciso 1º contradiz isso, enfim. É. Complicado. Tem algumas falhas, tem umas brechas aí, por isso que há tantos golpes aí, crimes falimentares. É justamente porque, como eu demonstrei para vocês, o cidadão e o legislador não estavam bom da cabeça. Gente, então, ok. Já comprovei que a empresa preenche os requisitos, e o juiz decretou a falência. Vou adentrar agora a segunda fase, que é fazer o dinheiro, né? A fase arrecadatória, né? A fase de arrecadação ou de realização do ativo. Ativo significa fazer dinheiro, gerar dinheiro. E aí eu quero chamar a atenção dos senhores para o artigo 108. Vocês estão acompanhando aqui comigo aqui? No compartilhamento? Estão enxergando? Não, o compartilhamento eu enxergo, não. Poxa, Tá aqui sim na tela. alguém mais não está enxergando o compartilhamento aqui do artigo? Juliano está enxergando, sim, né? Beleza, perfeito. É que eu estou compartilhando aqui para quem não está com a legislação. Tá tranquilo aqui. Beleza. Então, olha, o artigo 108, eu quero chamar a atenção dos senhores, o caput aqui, olha. O ato contínuo, a assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e avaliação dos bens separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem. Então, é o administrador judicial que vai fazer o levantamento dos bens aí para pagar a dívida, né, dos credores. Então, só devo destacar aqui o caput. Do artigo 108, quem quiser ajudar aqui os colegas, escrever aqui, artigo 108 caput, eu não vou explorar aqui os parágrafos, não. Eu quero deixar a prova mais tranquila possível. Eu quero chamar a atenção dos senhores do artigo 139. Olha aqui o que diz o artigo 139. Logo após a arrecadação dos bens, ou seja, o administrador judicial ele já fez o levantamento dos bens que estão na empresa, fez uma devassa nos livros contábeis, verificou o que vai vender, o que está em condições de vender. Então, logo após a arrecadação dos bens, segundo o artigo 139, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo, ou seja, vender, gerar dinheiro. E aí no artigo 140 nós temos dizendo como é que vai ser feita o que será vendido, né? Então o artigo 140 é o que vai ser vendido, né? Quem quiser até pode colocar essa observação aí no artigo 140. Então no inciso 1 temos alienação da empresa, ou seja, a empresa inteira, o bloco. Então, eu tenho, se fosse a
a Norcom Rosses, né, está em recuperação judicial, mas se fosse caso de falência, então optei, né, decidi vender a empresa inteira. Então, esse é o inciso 1. Inciso 2. Não, eu vou vender filiais. Eu não vou vender a empresa inteira, vou vender algumas filiais. Inciso 3. Não, vou vender alguns estabelecimentos. Não vai ser a filial, vai ser uma frota. Vou vender, a empresa tem 50 carros, vou vender 15 carros. Eu vou vender um imóvel e por aí vai. E o inciso 4 vai ser a venda de bens individualmente considerados. Então, vai vender uma impressora, vai vender um computador, vai vender um carro, ele vai discriminar isoladamente os bens a serem vendidos, aquilo que ele julgar mais valioso. Vai vender um sítio e por aí vai. Tranquilo, minha gente? Tranquilo. Aí eu estou até digitando aqui, do artigo 140, eu só vou perguntar o inciso 1 ao inciso 4, somente esse rol aí, objetivo de o que vai ser vendido. Tranquilo? Beleza. E o artigo 142, nós temos o seguinte, quem quiser escrever a observação, como vai ser vendido. O artigo 142 vai nos dar essa informação. Como será vendido? Inciso 1, por leilão. Inciso 2, por propostas fechadas, né? Ou por pregão. Então, também aqui do artigo 142, eu só vou cobrar, se eu perguntar alguma coisa, vai ser dentro aqui desse rol objetivo. Ok? Artigo 142, como vai ser feita a venda, incisos 1, 2 e 3. Tranquilo, minha gente? Beleza. Então é isso. Da fase aqui, fez um levantamento, verificou o que é que vai ser vendido, como vai ser, se vai ser empresa inteira, se vai ser filial, se vai ser alguns bens da empresa ou itens isolados. Esse é o primeiro ponto. Agora nós vamos para... Veja como o legislador tinha fumado maconha. Vamos para o artigo 83. Do 142, vamos para o 83. Oi, disse da peste. Ele não deu uma ordem lógica, né? Aí ele... Imagine a dor de cabeça que eu tive para colocar isso aqui numa ordem lógica para passar para vocês. Porque se eu fosse... E aí, quando vocês, se algum de vocês tiverem a pretensão de se tornar professor futuramente, professor universitário, né, independente de qualquer seja, segundo grau, ensino médio, etc., o principal preocupação que o professor deve ter é a didática, é facilitar, facilitar a compreensão. E aqui é o que vai diferenciar a didática, né? Um professor que não tiver didática, ele poderia dar aqui essa disciplina em ordem sequencial. Só que em ordem sequencial, vocês, né, dificilmente alguém entenderia, porque é confusa a ordem sequencial. Ok? Então, quando vocês forem se tornarem eventualmente professores, verifiquem, procurem facilitar a compreensão. Essa é a dica que eu dou para vocês. Artigo 84. Gente, o artigo 84, ele é parecido com aquele artigo 41, que classificava os credores, né? Ou classificava ou qualificava, se vocês preferirem. Então, ele colocou aqui no artigo 84, não, 83. 84, 83, é isso que eu ia dizer agora. 84, 83. 83, desculpa. Então, o artigo 83 é parecido com aquele 41. Ele apenas está classificando aqui os credores. Basicamente, daquela mesma ordem. Inciso 1, credores trabalhistas, garantia real, aqueles que têm contrato, né, ou têm um recibo, etc. Inciso 3, créditos tributários. E inciso 4,
privilégio especial. Então, aqui, minha gente, Lucas, está aparecendo isso mesmo. Eu vou até digitar aqui. Do artigo 83, eu só vou cobrar os incisos 1 a 4, se eu perguntar alguma coisa sobre isso. A prova, como disse, 10 questões, verdadeiro e falso. Não será justificativa, não. Não vou pedir para vocês justificarem, fundamentarem, não. Ok? Aproveite, isso é uma vez na vida. E olha, do artigo 83, nós vamos, olha a maconha aí do legislador, nós vamos para o artigo 149. Hein? Será que ele estava doidão? Doidão é pouco. Olha, eu ri, viu? Eu ficava rindo. Parece que eu estava doido. O cara está lendo uma lei e fica rindo. Eu estava lendo quando eu estava preparando essas aulas para vocês. Eu ria que Deus benza. Eu não acredito que ele fez isso. Imagine se eu estivesse no ônibus lendo a legislação e rindo. O pessoal ia dizer que o cara está doido. Gente, olha. 149. Ele ia dizer um doido lendo um doido. Por aí. Gente, é artigo 149, olha. O artigo 149, ele fala do pagamento. Realizadas as restituições, pagos os créditos, aí seguindo aquela ordem de classificação do artigo 83, e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas, a tendência, atendendo à classificação desta lei, respeitados os demais positivos, as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias. Então, aqui vai se dar a finalização aí, a verificação do pagamento. Aqui ele está falando do pagamento. Saindo aqui do artigo 149, eu vou convocá-los para ir para o artigo 158, que é a fase do encerramento. Aliás, o artigo 154. 159. Tem 154? 154. 154. Concluída a realização de todo o ativo, ou seja, pagou, né, gerou dinheiro, já pagou a todo mundo, e distribuído o produto entre os credores, ou seja, o dinheiro, o administrador judicial apresentará suas contas. Ele vai fazer um relatório em até 30 dias. Ok? Isso é o que diz o artigo 154. O artigo 155. Eu não vou cobrar, que é o relatório que ele vai apresentar, o relatório final. Eu vou para o artigo 158. O que é que vai extinguir? 9, não é não? 158 e 159. É porque eu não tinha inserido lá no estudo dirigido. Isso. Mas complemente aí o artigo 158, porque o 159, ele menciona o 158. Né? Eu não poderia deixar de fora. Entendeu? O artigo 158 temos um rol aqui, olha. Juliana, é loucura. O artigo 158 temos aqui, olha. O que é que ele vai ver? O que é que vai extinguir as obrigações do falido? O pagamento de todos os créditos, o pagamento depois de realizado todo o ativo de mais de 50% dos créditos quirografários. Todo mundo se lembra aí o que nome bonito é esse, o significado, o que é um crédito quirografário. Os antigos, Sim. os últimos. O rabo da gata. Rabo da gata, que zorra é essa? Os últimos. Exatamente. Justamente por serem informais, créditos informais, né, vão ficando por último aí. Exatamente. Gostei do termo. Vou utilizar isso aí nas próximas aulas. Gostei. Inciso 3. O decurso do prazo de 5 anos contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto em lei. Inciso 4. O decurso do prazo de 10 anos, contado do encerramento de falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime. E aí no artigo 159 diz, olha, configurada qualquer dessas hipóteses,
o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas. Por que ele vai pedir isso aí? Que o juiz decrete que ele já fez tudo o que tinha que fazer. Porque a partir desse decreto, ele pode solicitar a habilitação para voltar a desenvolver a sua atividade empresarial, para ele estar habilitado a ser empresário, ok? Porque lembrem-se que durante todo o processo de falência ele é afastado da administração da empresa, né? Então, como a empresa vai fechar as portas, ele fica impossibilitado, inclusive, de criar uma nova empresa, né? Fazer um novo CNPJ. Por isso que ele vai tentar formalizar isso aí. Ok, minha gente? Ô, professor, Pois não. e como é que acontece esses caras decretar falência e abrir outra empresa? Ele só vai conseguir abrir a outra empresa se o juiz verificar esses requisitos aí do artigo 158, declarar extinta. Aí o próximo passo, você enquanto advogado, se estiver representando esse empresário, você vai peticionar a habilitação dele, em conformidade lá com o artigo 966 do Código Civil, que é a questão da função empresarial. Ele está em conformidade com a lei. Então, se ele está em conformidade com a lei, ele está apto a desempenhar a sua função como empresário. Ok? Os caras são muito malandros. Né? E aí, se ele tiver um bom contato com o juiz, né? Se tiver um bom contato com o ministro, com o Gilmar, e aí consegue, né? Ô, professor, tem uma coisa, um texto que eu li aí, onde diz que em algum documento, acho que é um documento, onde é que consta que o nome falido tem que Sim. constar. Eu li um negócio desse. Sim, da mesma forma que lá em Como recuperação judicial, nos negócios jurídicos, no finalzinho lá, recuperação judicial, no finalzinho tinha lá em falência. Aqui vai em recuperação judicial, no caso do processo de falência, os negócios jurídicos vai estar lá nos contratos no finalzinho, em falência. É bem excelente observação. Ok, minha gente, com isso a gente finaliza o assunto. Eu dei prioridade aqui ao rito, para vocês entenderem o rito da falência. Muitas das coisas a gente já falou lá em recuperação. Infelizmente, em face aí do feriado, eu queria até adentrar aos crimes falimentares, mas Belivaldo atrapalhou os nossos planos e eu não vou complicar a vida de vocês, não. Pode falar, meu querido. Me diga uma coisa, esses artigos que o senhor colocou, o senhor ditou alguns aqui, nós destacamos. E os outros vão cair no processo normal? Não, eu só vou cobrar na prova o que eu destaquei. Esse hoje. que você citou agora. Tá. Isso, exatamente. Como eu falei, eu reduzi justamente por causa do feriado que nós tivemos aí, imprevisto. Então, repita eles aí, por favor, professor. Eu vou mandar depois, eu vou refazer aquela lista, eu vou mandar para vocês. Ok? Pronto, que aí vai facilitar. Professor. Oi, pois não. O senhor disse que não vai dar para falar sobre crime falimentar, mas tem como o senhor abordar o mais frequente, o que mais acontece? Olha, ele é um rol aqui, os crimes falimentares, ele vai estar no rol, vou dizer os artigos. Artigo 168. Os crimes falimentares, ele vai estar do artigo 168 ao 178, são as condutas. Ok? Fraudes a credores. Vocês lembram daquele vídeo que eu coloquei do Fantástico, da reportagem do Fantástico? Sim, do empresário, do construtor. Então, ele ficou comprando empresas, do golpe lá ele comprava empresas credoras para elas participarem da Assembleia de Credores. Então, na verdade, ele estava manipulando a Assembleia de Credores, porque os credores eram laranjas dele mesmo. Né? Era um dos golpes aí que foi feito. Então, a fraude a credores. Então, os crimes falimentares, quem tiver curiosidade, é só dar uma olhada do artigo 168 ao artigo 178. Ok? Ótimo. Ok, professor. Obrigado. Beleza. Tranquilo, minha gente. Olha, então, semana que vem, a partir de 8h30, a nossa prova é a partir de 8h45, mas a partir de 8h30 eu já vou estar online aí
para dirimir alguma eventual dúvida aí dos senhores, ok? Beleza, professor. Obrigado. Ok. No mais, minha gente, fique com Deus, bom final de semana, Idem, bons idem. estudos daí. Obrigada. Obrigado. Nada, minha gente, boa noite. Boa noite. Ainda hoje eu vou disponibilizar aqui o vídeo, viu? Fiquem tranquilos. Certo. Ok. Ok, ok.